Vamos falar aqui ao vivo com o Bruno Protásio. A gente começa o programa já ao vivo com o Bruno, porque é o seguinte: a falta de informações no portal da transparência da Câmara de Vereadores de Maceió fez com que o Ministério Público do Estado de Alagoas ajuizasse uma ação civil pública cobrando a atualização dos dados, que é uma obrigação, inclusive, porque é o nosso dinheiro, né? Tem que ser prestado conta, lógico. Vamos ao vivo então com o Bruno Protásio. Bruno, o que é que pode acontecer caso a Câmara de Vereadores, né, não faça essa publicação, já que já foi ajuizado aí pelo Ministério Público essa solicitação? Bom dia, Bruno. Bom dia mais uma vez, Edson. Esta dúvida que a gente vai tirar agora ao vivo com o Ministério Público de Alagoas, porque a ação civil pública ajuizada é exatamente para regularizar o portal da transparência relacionada à Câmara dos Vereadores aqui de Maceió. Eu estou ao lado do promotor Flávio Gomes da Costa, que vai conversar com a gente. Doutor Flávio, bom dia agora ainda, né? Quase boa tarde. Bom dia. Em relação a esta ação, o que está irregular relacionado ao portal da transparência da Câmara dos Vereadores aqui de Maceió? Na verdade, o portal da transparência da Câmara, ele está deficitário. Ele consta algumas coisas, mas outras não. Principalmente algumas coisas relacionadas aos gastos do município. Por exemplo, é preciso constar lá a questão do combustível. Quanto cada vereador recebe de combustível e quanto gasta de combustível. Outra informação importante sobre a questão dos custos com os funcionários. É preciso constar quantos funcionários estão lá e qual é o recebimento de salários, de subsídios dos vereadores e dos salários dos seus indicados, dos que trabalham com eles. Então, existem várias situações que precisam estar presentes dentro do portal da transparência. Existe um instrumento chamado ESIC. O que é isto? É um local onde a pessoa pode fazer várias perguntas sobre o fluxo, sobre o que é que tem que estar na Câmara. E precisa ter lá isto. O que a gente soube é que, na verdade, faltam várias perguntas serem respondidas. Mais de 20 perguntas que precisavam serem respondidas. Então, esse fluxo, por exemplo, as atas das sessões. Teve uma reunião, teve uma sessão da Câmara. É preciso que essa reunião, essa sessão da Câmara vá lá com a ata e o que aconteceu, o que foi discutido, para que a pessoa, o povo, o cidadão, até mesmo as instituições que fiscalizam, vai lá e descobre que naquele dia está lá a ata tal, dizendo que naquele dia teve a reunião, teve a sessão, foi discutido tal e tal e tal e tal situação. Ah, mas ela é filmada. Sim, mas é preciso estar no portal da transparência. Não é só filmar. É preciso estar ali no portal, dizendo obrigatoriamente o que foi discutido, o que foi feito, o que foi deliberado, o que foi votado. Então, são essas coisas. Isto é democracia. Isso é uma coisa prevista na lei. Então, o que é previsto na lei tem que ser cumprido. E o Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Então, quando um cidadão, quando uma pessoa quer saber, vira e mexe, nós recebemos aqui demandas de pessoas que querem saber informações da Câmara, do seu fluxo, da questão das leis. Hoje não se tem no portal da transparência quais foram as leis que foram aprovadas. Então tudo isso precisa estar lá, exposto, publicizado, e a pessoa precisa, mais do que nunca, ter transparência. A Câmara tem, mas a transparência da Câmara ela está num percentual muito inferior ao que é. E não existe meia transparência. Ou você faz uma transparência de 100%, ou você não faz transparência. Então, a ação ela nasceu por isso. Nasceu porque a transparência ela está a desejar, ela não está completa, ela está faltando elementos. E estes elementos deixam o município, no caso, o cidadão maceioense, né? Ou o cidadão alagoano, porque isso envolve todo mundo, de ter o direito de saber quanto você gasta. Porque, na verdade, como Ministério Público, promotor de justiça, eu recebo um salário que é oriundo dos impostos do povo.
Então, da mesma forma que nós recebemos isso, que como funcionários públicos, o vereador também, ele tem que entender que ele precisa prestar essas contas, ele precisa mostrar. O Ministério Público tem o portal da transparência. Se você quer saber quanto ganha, como é, está lá exposto. Então, o Ministério Público tem isso, o Judiciário tem também, e a Câmara de Vereadores tem, mas não está completo. E não existe isso de estar incompleto. Transparência só se faz 100%. Isso é importante deixar claro, né, doutor? Nós temos uma pergunta agora do nosso apresentador Edson Moura. Edson, por favor, pode fazer a pergunta, eu transmito ao doutor. Perfeito. Esclarecimento é esse mesmo, né? É necessário ter, né? Os órgãos precisam esclarecer, porque tratando de dinheiro público tem que estar exatamente transparente. Essa ação é específica para a Câmara de Vereadores de Maceió. Existe algum acompanhamento também para o portal da transparência da Prefeitura de Maceió? Nós recebemos, inclusive, algumas informações de que não tem atualização constante lá. Por exemplo, se você pesquisar quanto foi gasto nos shows de dezembro, essas informações não estão lá. Só para dar um exemplo. Tem também, ou terá também, uma ação para saber e para exigir a transparência no portal da Prefeitura de Maceió? Perfeito. Doutor Flávio, o Edson pergunta sobre a ação, no caso é voltada para a Câmara dos Vereadores, mas a gente quer saber também se pode haver uma ação, se há o acompanhamento do portal da transparência da Prefeitura de Maceió. Ele citou o exemplo de que se você vai buscar a consulta de quanto foi gasto nos shows que teve recentes, não há essa informação presente lá. Há esta possibilidade de uma ação relacionada ao portal da Prefeitura, de transparência da Prefeitura? Olhe bem, nós recebemos as denúncias. Claro, também na Prefeitura tem que constar tudo. É claro que se chegar qualquer denúncia no Ministério Público sobre isto, tem que ser apurado e, com certeza absoluta, poderá gerar uma ação. A gente, quando foi fazer esta ação na Câmara, houve um período de conversa, só que essa conversa não avançou, as conversas não avançaram. Como não avançaram, então a gente resolveu e decidiu judicializar. Ninguém quer, no primeiro momento, judicializar, quer abrir um canal de diálogo. E com isso é para todas as instituições, para todo mundo. Como eu acabei de dizer, na Prefeitura tem que constar também a mesma informação. Se ela não está ali prevista, cabe, então, sim, ser provocado o Ministério Público, ser denunciado o Ministério Público e o Ministério Público apurar. Claro, abre o canal de diálogo. Se a coisa não se resolver no diálogo, então, sim, judicializa. Essa ação é uma ação civil pública, com a obrigação de fazer. Qual é a obrigação? Qual é um dos pedidos da ação? Que a Câmara de Vereadores, ela agora, por ordem judicial, caso a gente consiga eliminar, ou então, se for feito isso através de uma instrução, e ela for numa sentença final decidida, de um jeito ou de outro, a Câmara ela tem a obrigação de atualizar constantemente, porque portal não é aquela que você coloca informação, por exemplo. Na ação a gente mostrou que tinha informações do mês de novembro, de outubro. Não é assim. A lei é clara, você tem que atualizar em tempo real. Tem que fazer a atualização em tempo real. Então, não existe isto de você pagar uma informação lá atrás e deixar ela passar. Não. A informação ela tem que ser feita, até porque os gastos do poder público, eles não acontecem só. Eu só estou lhe dando a informação que eu gastei no mês tal. Não, tem que botar a informação que gastou, pelo menos nem que seja, se você não conseguir fazer diariamente, ou pelo menos semanalmente, quinzenalmente, mas você tem que passar essa informação. O cidadão ele tem a obrigação e tem o direito de saber quanto é que ele gasta, porque, como eu acabei de dizer, é fruto de impostos, é fruto do dinheiro do cidadão. E o cidadão é todo mundo, todos nós. Então, se você acabou de fazer isto e não tem essa informação, claro, você tem que provocar o Ministério Público, você tem que procurar o Ministério Público e o Ministério Público fazer. E o Ministério Público ele tem a obrigação, como ele sempre faz, de fiscalizar e de apurar. Nós temos até, dentro do Ministério Público, um setor para cuidar disto, que passa todas essas informações.
Porque a gente sabe que o portal da transparência ele é a porta de abertura para que o cidadão saiba com o que foi que gastou. E aí ele pode questionar sim. Nós temos uma lei que o cidadão não sabe, pouca gente sabe ou pouca gente procura, que é a lei de acesso à informação. E que o cidadão, a pessoa, ela tem o direito de ter acesso a isso. Ela pode fazer uma provocação. Eu quero saber quanto foi gasto, já que eu não estou conseguindo essa informação no portal, que na verdade deveria estar no portal. Eu quero saber quanto é que foi gasto. Eu quero saber quantos vereadores tem, quantos funcionários existem. Eu quero saber quantos funcionários foram contratados pela mesa diretora. Eu quero saber, pelo ESIC, tais e tais e tais informações. Então, essas informações não é favor nenhum do poder público, é uma obrigação. Então, doutor, em relação a este caso, existem sanções que podem acontecer caso esses órgãos não disponibilizem, portanto, as informações corretamente, em tempo real, a partir de agora também, em relação à ação que foi ajuizada pelo Ministério Público de Alagoas, o que pode acontecer? Bem, nós pedimos multa. Então, hoje, caso a nossa liminar ela seja atendida, caso a nossa ação seja atendida ou lá na frente seja atendida por sentença judicial e isso continue a acontecer, continue a fazer, então vai ser cobrado multa diária que nós pedimos na nossa ação de um valor de R$1.000 e esta ação ela poderá ser feita, no caso, essa multa diária, por cada dia que você não dá ou não prestar essas informações. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações, os esclarecimentos. Edson, o nome ele é muito claro, né? É o Portal da Transparência. E o doutor também citou que é um direito de todos, o acesso à informação. E acho que até quando a gente fala em gasto público, é claro que isso se torna um direito extremamente importante para a gente ter até uma prestação de contas do que está sendo gasto, para você ter o acompanhamento do que está sendo feito com as contas públicas, do que está sendo realizado dentro da Câmara de Vereadores, ter todas as informações detalhadas. Isso vale também pelo que a gente citou da Prefeitura de Maceió. É uma transparência verdadeiramente que deve ser feita em relação a isso, e o Ministério Público agora também acompanha o portal, a regularização que deve ser feita daqui para frente do portal da transparência da Câmara de Vereadores de Maceió. Volto com você. Perfeito, Bruno. Agradeço ao promotor pela participação também, pela disponibilidade, porque é uma informação importantíssima. Ele falou aí, muita gente não sabe, mas nós que pagamos os nossos impostos, nós somos cidadãos e precisamos saber onde o nosso dinheiro está sendo gasto, não é? Tem que gastar, tem todo o staff da Câmara, né? Mas assim, quem quanto paga, quanto gasta, quanto é que está de combustível, não está faltando, né? Pelo que foi falado aí, inclusive nessa ação, no caso da Câmara de Vereadores, essas informações estão incompletas. E no portal da Transparência da Prefeitura, que qualquer um pode acessar, inclusive, é maceió.al.gov.br, lá você vai em imprensa e tem lá portal da Transparência. E você que está me acompanhando agora, pode acessar. Se você quisesse, por exemplo, saber quanto foi gasto com shows em dezembro, não tem, né? Só tem um gasto lá, exatamente de Secretaria de Comunicação com manutenção de ar-condicionado. Só para dar um exemplo aí, mas não com os gastos que foram realizados, que a gente sabe que aconteceram. Muito obrigado, Bruno Protássio. Agradeço ao promotor pelas informações também, ao vivo também. É o nosso dinheiro. E como falou o Bruno, é transparência. É preciso mostrar, explicar. Estou gastando aqui, estou gastando aqui, estou gastando aqui. Paguei tanto aqui, paguei tanto aqui, paguei tanto aqui. Nós temos, né, essa obrigação, esse dever, na verdade, de acompanhar. Inclusive, quem deveria acompanhar e fiscalizar os gastos, no caso da Prefeitura, seria a Câmara, né? Mas a Câmara não está dando a transparência dos próprios gastos. Como é que vai, né, fiscalizar a Prefeitura? Eita, Brasil! Mas o Ministério Público está aí, hein? O Ministério Público está aí.